Quem é que tem o poder na Alemanha? Com certeza, não são as pessoas comuns, aquelas que vão trabalhar e constroem carros. Depois daquela ligação, eu quase não dormi. E aí pensei, como é que eu vou me defender? Estão fazendo de tudo para que as pessoas não se encontrem mais. E isso leva a uma catástrofe. É algo claramente planejado. Eles querem que a gente nem conheça os russos. Assim fica fácil matar um deles. Estão sendo montadas campanhas contra quem chegar à verdade? Cargo Word sobre RAD. Olá, bem-vindo ao programa Contra a Corrente. Aqui mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda prefere esconder. Ulrich Hayden é um repórter de guerra alemão. Desde 1992, ele vive em Moscou. Ele conhece muito bem a zona de guerra na Ucrânia. Já viajou muitas vezes pela região e conversou com muita gente. Ele tem condições de fazer o teste da realidade. E essa realidade não corresponde ao que é divulgado entre nós como propaganda pela chamada mídia de qualidade. Sobre sua vida e suas memórias, ele escreveu um livro chamado Meu Caminho para a Rússia, Experiências e Memórias de um Repórter. Seja bem-vindo, Ulrich Hayden. Muito obrigado pelo convite, Patrick. Sr. Hayden, o banco Hamburger Sparkasse encerrou a sua conta. Por quê? Por quê? Tudo começou com um telefonema no dia 12 de março. Disseram que havia essas sanções contra a Rússia e perguntaram se eu não queria voltar para Hamburgo. Assim, não precisariam encerrar minha conta. Aí eu respondi que isso não dava, que um alemão não pode morar no exterior e, ao mesmo tempo, ter residência na Alemanha. Ficou um silêncio na linha. Depois, o que foi mesmo que ele disse? Ah, sim, ele ainda comentou que o nosso banco, a Sparkasse, estava sob pressão da BaFin, que é uma autoridade de supervisão. Autoridade Federal de Supervisão Feira. Então ele basicamente se apresentou, esse funcionário, como se eles estivessem agindo sob pressão externa. E é claro que também é possível que seja realmente assim. E a BaFin é uma autoridade federal. Então, olha, eu nem conhecia essa tal de BaFin até agora. Aí fui me informar e, para minha surpresa, descobri que é uma autoridade federal que responde diretamente ao ministro das Finanças. Ou seja, é uma questão política também. No dia seguinte, chegou a carta de encerramento da conta. E lá dizia, se não me engano, que eles estavam revisando e encerrando as relações comerciais com todos os clientes na Rússia. Foi isso que escreveram. Mas não me acusaram de nada. Quer dizer, eu tenho essa conta desde 1990, são 34 anos. É bem estranho, né? E eu nunca deixei de pagar nenhum crédito, até porque minha conta sempre esteve no azul. Eu estava, digamos assim, financeiramente bem. E não havia absolutamente nenhuma reclamação, nada. Só ficou mesmo aquela suspeita, ou aquele sinal, de que talvez eu também fizesse parte das pessoas a quem querem cortar o ar, por assim dizer. Quer dizer, eu acompanhei de perto o que fizeram com você. Praticamente uma proibição de trabalhar. Depois o Dogru, o jornalista em Berlim, depois a Alina Lipp e o Thomas Herper. Quer dizer, felizmente eu ainda não tenho medo. Ou, bom, um pouco de medo eu tenho, claro. Porque hoje em dia, a gente sabe o que pode acontecer. Então, se eu for para a Alemanha agora, eu fico pensando se ainda vai ter algum problema para mim. Porque, claro, eu quero muito ir para a Alemanha, me apresentar lá, conversar com as pessoas, visitar amigos e tudo mais. Mas isso está ficando cada vez mais difícil para mim. Só para começar, eu preciso de dinheiro. E agora tenho que arrumar praticamente uma nova conta bancária, o que é bem complicado. Porque nas contas online, a gente se autentica pela internet com o passaporte. E no meu passaporte, não é só a primeira papa que importa, mas também a segunda. E lá está escrito, emitido em Moscou por um consulado alemão.
Quer dizer, eu percebi isso agora com bancos alemães e também com outros bancos online. Eles reagem de forma meio alérgica e depois simplesmente não respondem mais. Então, no fim das contas, só me resta mesmo a região eurasiática. Mas aí também fica complicado, porque qual meio de comunicação online? Eu escrevo para sites como Nachdenkseiten, Overton Magazine, Junge Welt. Qual deles tem tempo para fazer transferências cheias de burocracia, com formulários enormes para preencher? As pessoas na Alemanha estão acostumadas a digitar o número IBAN e pronto, em 40 segundos está feito. No meu caso, isso vira uma tarefa de 1 hora. E claro, tudo isso acaba desanimando. Quer dizer, vai saber. Naquela noite, depois desse telefonema, eu praticamente não dormi. Fiquei pensando, como é que eu vou me defender? Aí me veio à cabeça o meu tio-avô, o irmão da minha avó. Ela se chamava, era de nascimento, von Schwerin. O irmão dela se chamava Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld. Então decidi incluir essa pessoa na minha estratégia de defesa. Escrevi uma carta para o Frank-Walter Steinmeier, o presidente da Alemanha, e disse para ele, olha, eu já tenho 71 anos, e o que eu vou dizer para o meu tio-avô quando eu encontrá-lo no céu? O que ele vai me dizer? Foi isso que eu escrevi na carta aberta ao Frank-Walter Steinmeier. Willst du mal vorlesen aus dem Brief? Tá certo. Então, o que eu devo dizer para o meu tio-avô Ulrich Wilhelm Graf Schwerin von Schwanenfeld quando eu encontrá-lo no céu? Meus pais me deram o nome Ulrich Wilhelm justamente em homenagem a ele. Ele foi assassinado em setembro de 1944, em Berlin-Plötzensee, como membro da resistência contra o regime de Hitler, enforcado com um laço de arame. Eu carrego esse nome em homenagem a ele. E o que meu tio-avô diria? Ele diria que também na época nazista houve assassinato e terror contra quem pensava diferente, e que ele jamais poderia imaginar que algo assim voltaria a acontecer na Alemanha. Além disso, eu escrevi na carta que não tenho conhecimento de outros jornalistas alemães em Moscou enfrentando esse tipo de problema. Quero dizer, se o argumento são as sanções, como foi mencionado no meu caso, então isso deveria afetar todos os outros jornalistas alemães em Moscou, que The Intertooth, empfinden dieses NG Russia. Mas ist dies record? Dá para dizer pelo seu exemplo que o governo federal está usando a BaFin, as caixas econômicas e os bancos para pressionar ou até punir quem não segue a sua propaganda e a sua linha de guerra? Com certeza. Quero dizer, quando eu entro na internet, encontro muitos, mas muitos casos de professores que tiveram suas contas encerradas. A BaFin, se não me engano, foi criada durante a crise financeira para monitorar as instabilidades que existiam no mercado financeiro. Mas agora ela está sendo usada, na prática, como um instrumento de repressão. Para mim isso é bem claro. Isso é uma estratégia de censura indireta. Claro. Isso seria inconstitucional contra a nossa Constituição. Porque a gente sabe, no artigo 5 da Constituição, está bem claro, não pode haver censura. Sim, absolutamente. Com certeza. Eu também conversei com vários advogados. Quer dizer, vários estavam dispostos, até empolgados para me defender. O problema é que eu não tinha dinheiro no bolso para contratar nenhum deles. Uma advogada me disse, o senhor precisa pelo menos entrar com uma objeção e explicar que ainda não encontrou outro banco. Isso seria uma rescisão feita em momento indevido. E a Raspa até reagiu a isso. Eles adiaram o cancelamento por 2 meses, até o fim de junho. E eu acho que o pior de tudo é que, na prática, não somos só nós que passamos por isso. Quer dizer, eu até fiquei com medo. Fiquei pensando se deveria mesmo tornar isso público. E foi realmente assim. Muita gente da imprensa veio falar comigo. O Berliner Zeitung, o Neues Deutschland, até a Associação de Membros do Partido à Esquerda em Altona, escreveu uma resolução em que o meu nome aparece junto com o do Dogru. Isso teve um impacto emocional muito forte.
Deu para sentir claramente pelas reações da mídia. Mas, claro, é uma situação de dois lados. De um lado, a gente sente solidariedade e empatia. Do outro, existe o medo. O medo que ninguém fala abertamente, mas que está ali, presente. Se esse medo não existisse, as pessoas estariam indo em massa, centenas delas, às agências da Caixa Econômica para protestar. Aufsuchen und protestieren. In meinem Fall war es immerhin, das fand ich auch sehr toll, also die No meu caso, foi algo que eu achei muito legal. A Iniciativa pela Paz, Altona Frida, organizou, no dia 22, faz uns dias, umas 2 semanas, uma manifestação em frente à sede do RASPA, na Dammtorstrasse, em Hamburgo. Lá eles fizeram seus discursos. E eu li uma reportagem sobre isso, que achei bem curiosa. Um fotógrafo chamado Christian Witch acompanhou tudo, escreveu um artigo, e parece que alguns seguranças apareceram observando tudo com desconfiança. E um deles teria dito algo como: "Para esse ódio todo, vocês não passam de seguranças." No fim, havia umas 50 pessoas lá, e o clima era bem negativo. Mas é justamente esse o problema, o medo que está se espalhando na Alemanha por causa de situações assim. E esse medo acaba paralisando a gente. O desafio é conseguir romper essa paralisia. Pessoas como você, filhos e netos de combatentes antifascistas que foram executados, estão sendo alvo de represálias por parte do governo para espalhar medo e empurrar a população alemã para uma nova guerra contra a Rússia. Sim, infelizmente é assim. Quer dizer, eu percebo isso desde 2014. Estão criando medo. Claro, quando um avião cai ou é derrubado, como o MH17, eu tenho um grupo de amigos ligado a isso. Acho que foi em 2015, o acidente de um avião de passageiros que caiu sobre a zona de guerra no Donbass depois de ter sido atingido por um míssil. As forças no Donbass, forças separatistas, foram acusadas, mas o caso ainda não foi totalmente esclarecido. Olha, eu acho que eu vivi isso de forma muito emocional. As pessoas, mesmo aquelas que não eram nada politizadas, de repente ficaram com muito medo. E isso vem provavelmente de certos reflexos, talvez não só da televisão e do cinema, mas até da própria história familiar. Afinal, a Segunda Guerra Mundial não foi há tanto tempo assim. Então surgem sentimentos profundos, instintivos, que muitas vezes atrapalham o pensamento claro, a análise racional. Tipo, quem é o agressor? Quem começou o conflito? Aí as pessoas acabam se deixando levar por um clima coletivo, uma onda criada pela mídia alemã. E esse clima se volta contra um país em específico, que é a Rússia. Todos os outros possíveis interessados em aumentar a tensão, esses nem são considerados. Uma análise realmente objetiva dos conflitos praticamente deixou de ser feita desde 2014. E o outro lado também nunca tem voz. Eu, por exemplo, quando trabalhava como jornalista em Moscou, para veículos sérios da Alemanha, como o Rheinischer Merkur e o Sächsische Zeitung, era sempre solicitado: "Você pode, por favor, trazer a posição russa sobre tal assunto, sobre as eleições para o Bundestag, sobre a cúpula do clima, sobre alguma catástrofe que estava sendo discutida no mundo." Sempre se pedia o ponto de vista russo. E desde 2014 isso simplesmente não acontece mais. Ao mesmo tempo, mandaram tropas terrestres contra pessoas que pensavam diferente, como eu. No Facebook, por exemplo, escrevi sobre o incêndio na Casa dos Sindicatos em Odessa e também fiz um filme sobre isso, porque aquilo me tocou profundamente. O incêndio na Casa dos Sindicatos, em 2 de maio de 2014, em Odessa, que foi provocado por neonazistas ucranianos e no qual quase 50 pessoas perderam a vida. Eu fui até lá de forma espontânea. Eu já tinha, digamos, sido demitido do jornal Sächsische Zeitung e me sentia livre. Finalmente eu podia pegar um tema e realmente trabalhar nele. Eu percebi que a mídia alemã tinha medo desse assunto. Ehrlich Simonovic als Quatordas. Ja, das also zum Beispiel
Sim, por exemplo, eu fui atacado de forma massiva no Facebook por hordas de chamados apoiadores da Ucrânia, com ofensas pesadíssimas. Quando escrevi sobre aquele incêndio, me acusaram de estar praticamente querendo provocar uma guerra. Mas o que eu fiz foi apenas apontar que 48 pessoas morreram queimadas ou tiveram que pular das janelas, e quando chegaram ao chão, foram espancadas até a morte. Isso me chocou profundamente. Então pensei, tudo bem, vou deixar que fiquem lá com seus comentários, me acusando de todo tipo de coisa. E depois de um tempo, acho que levou uns 6 meses, comecei simplesmente a apagar ou bloquear essas pessoas. Mas eu quero dizer, é o seguinte, eu também tinha um blog no jornal Freitag, aquele semanário onde eu trabalhava como autor. E lá tinha um grupo de 4 pessoas que começou a me atacar. Praticamente todo post que eu fazia, uns 20 minutos depois, já vinham comentar. Eu falava muito sobre o tema da Ucrânia, porque eu me sentia bem informado e porque eu estive lá muitas vezes. E esse grupo incluía, por exemplo, o fundador de uma associação ucraniana em Hamburgo. Eram apoiadores bem radicais da Ucrânia, gente que também já tinha estado lá, e queriam me dizer que eu não tinha o direito de escrever sobre o assunto, que só eles podiam, porque eles tinham ido para lá. Aí eu respondi, mas eu viajo para a Ucrânia desde 1992. Eu também tinha publicado artigos em vários lugares, mas para eles isso não contava, porque ainda era a Ucrânia sob influência russa. Então, segundo eles, dali não podia vir nada confiável. Mas depois do Maidan, eles se sentiram, digamos assim, os únicos com o direito de falar. Usaram métodos inimagináveis, e a reação foi impressionante. Quer dizer, a reação do público em geral foi bem fraca. Eu senti muito pouca solidariedade. Tenho que dizer que muitas vezes eu me sentia meio... Bom, poderiam ter sido, sei lá, pessoas da redação, ou mesmo quem estava assistindo, que poderiam ter se manifestado e dito, gente, vocês estão indo longe demais, vamos manter a conversa num tom mais objetivo. Mas isso não aconteceu. Estão sendo montadas campanhas contra quem chegar à verdade? Infelizmente é assim. Quer dizer, eu não sou arrogante a ponto de dizer que sou o único que quer chegar à verdade. Mas tudo bem, eu digo, eles não querem a verdade. Eu reconheço que qualquer outra pessoa pode ter uma opinião diferente e talvez ache que tem a verdade dela. Mas o mínimo que se espera de um debate é que os dois lados possam falar normalmente. E isso já nem é mais possível. A gente abre a boca ou liga o computador e pronto. Já dizem que a gente errou. Propaganda e censura andam de mãos dadas. Sim, e foi uma intimidação de verdade, uma ofensa de verdade. Isso me abalou de fato. E o fato de estarmos hoje numa situação em que essa máquina de guerra, porque a Alemanha quer mesmo estar pronta para a guerra, possa se desenvolver assim, num país que sempre valorizou o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e o prazer de viver. Isso é chocante. Então, Alemanha, onde é que isso vai parar? E claro, eu também me pergunto, será que eu fiz algo errado? Será que aproveitei o meu tempo como correspondente em Moscou para tratar dos temas que agora estão tão visivelmente negligenciados na consciência alemã? Quer dizer, por exemplo, o bloqueio de Leningrado, ou sei lá, a pergunta, pelo que exatamente os soldados soviéticos lutaram naquela época? Eles eram empurrados por agentes da Tcheca, por oficiais da inteligência que ficavam atrás deles com uma arma na mão? Ou lutavam de fato pela própria pátria? São perguntas bem simples, mas que agora são importantes para entender de onde vem esse patriotismo russo. Por que os russos ficam tão sensíveis quando a OTAN se aproxima da fronteira russa pela Ucrânia? Digo, nós, como correspondentes, praticamente não tínhamos espaço para tratar disso. Mesmo quando o assunto era trabalho forçado, veteranos de guerra soviéticos, ou todos esses lugares de extermínio na antiga União Soviética.
in der Sowjetunion. Ich meine, das ist doch im Prinzip in Deutschland bis heute nicht Olha, ausreichend bekannt. eu acho que isso ainda não é suficientemente conhecido na Alemanha até hoje. Foram 27 milhões de mortos, metade deles civis. Estamos falando de lugares reais, de valas comuns reais. E eu me lembro bem, por exemplo, em 1995, daquela exposição do historiador Hannes Herr. Ele pesquisou em arquivos na Bielorrússia, procurando documentos que mostrassem o que os soldados alemães viveram e o que viram. Ele encontrou Eveskep Smurfung im Murmhahamud, em Maup e em Persenpor, Listin Withemu the Broadsword. Ja, die Judenvernichtung miterlebt haben, mitgeholfen haben. Das heißt, es ist nicht so, dass nur die SS gemordet Ou seja, não foi só a SS que matou, mas também soldados alemães. Quero dizer, todo esse assunto mexeu muito com a sociedade alemã. Em 1995, por exemplo, houve manifestações contra isso. Meu pai, por exemplo, dizia que era tudo bobagem, que aquela exposição sobre a Wehrmacht só servia para difamar o exército alemão. E muitos conservadores pensavam assim. Pois é, e eu acho que nós, como alemães, só podemos ser pessoas normais se conhecermos toda a nossa história. Claro que isso não é fácil, e o Estado precisa ajudar nisso, e a cultura também. Na antiga Alemanha Oriental, acho que em parte conseguiram lidar com isso também do ponto de vista cultural. E eu acho que esse desconhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o que exatamente aconteceu na Frente Oriental, é uma das razões pelas quais, na Alemanha, parece haver agora uma certa disposição de voltar a entrar em guerra. E talvez psicologicamente seja também porque as pessoas pensam: bom, meu pai sofreu muito lá, ele esteve na Sibéria. Claro, ninguém vai dizer isso abertamente, mas talvez lá no fundo, no inconsciente, exista essa ideia. Agora vamos mostrar para os russos também. E não foi uma guerra como qualquer outra. Foi uma guerra planejada, com um objetivo claro de destruição e dominação. Quer dizer, essa realidade também vale para os russos. Aliás, os russos falaram sim sobre o tema do extermínio planejado da população civil soviética, mas por muitos anos deixaram isso de lado. Eles não queriam colocar em risco as boas relações que surgiram depois de 1991. Tinham uma grande admiração pelos alemães. Não medo, mas respeito mesmo. Queriam manter a paz. E agora isso acaba cobrando um preço, de forma negativa, porque eles precisam retomar esse trabalho de esclarecimento. Por exemplo, o que foi o chamado Plano Geral do Leste? Era um plano deliberado, com o objetivo de que o exército alemão se sustentasse apenas com recursos do território soviético. E isso significava que milhões de russos ficariam sem nada para comer. Havia um plano de instalar colonos alemães em grandes propriedades, chegando até a região de Leningrado, na Ucrânia, na Crimeia e por aí vai. Ou seja, alemães seriam assentados ali e existiam várias versões desse plano. Isso nunca foi realmente discutido na Alemanha, e os russos só agora voltaram a falar sobre o assunto. Porque, olha, eu tenho que dizer com sinceridade, eu admiro os russos pela forma contida como eles reagem. É realmente impressionante. Mas, claro, eu também tenho medo de que em algum momento essa contenção se transforme em emoção. Hoje, eu ainda posso andar por Moscou e dizer, sou alemão. E as pessoas até reagem bem. Ah, alemão, que legal, podemos falar em alemão ou em inglês. Ou seja, nenhuma reação negativa por eu ser alemão. Mas eu temo que um dia isso possa mudar. E aí, sinceramente, eu não sei o que eu faria. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse algo mais ou menos assim: os russos perdoaram, os alemães esqueceram. Você concorda com isso? Os russos perdoaram, os alemães esqueceram. Isso é totalmente verdade. Sim. Existe na Alemanha uma espécie de inversão de culpa. Será que algumas pessoas até se alegram um pouco com a invasão do exército russo na Ucrânia, só para poder dizer, agora finalmente os russos é que têm culpa de alguma coisa? Sim, com certeza. Vingança por Stalingrado.
Olha, pode até soar meio simples, mas é assim mesmo. Eu queria muito que os alemães pudessem viver essa experiência, sentar com o russo, conversar sobre todos esses problemas e perceber que o russo, no fundo, te vê como uma pessoa e que ele também vê os alemães como pessoas. Eles, na verdade, eles nem conseguem imaginar que a gente, quer dizer, eles acham que é só a nossa liderança que nos coloca contra a Rússia. Mas a ideia de que o próprio alemão possa voltar a pegar em armas, eles ainda não conseguem imaginar direito. Os russos, eles têm uma capacidade de perdoar que é impressionante. Eu realmente não sei de onde vem isso. Perdoar por 27 milhões de mortos. Perdoar, mas não esquecer. Isso tem muito a ver com o jeito russo de ser. Os historiadores russos sempre falaram da nossa história em comum com a Alemanha. Já o nosso atual ministro das Relações Exteriores declarou: a Rússia será sempre nossa inimiga. O que deu errado na Alemanha? Was ist da in Deutschland schiefgelaufen? Ja, was ist schiefgelaufen? Ab 1991. Sim, mas deu errado. A partir de 1991, na minha opinião, a Alemanha acabou se colocando numa espécie de posição de vencedora. Ou seja, o país viu a retirada das tropas soviéticas e o colapso da Alemanha Oriental como uma confirmação de que o nosso sistema ocidental era o melhor, mais eficiente, mais moderno, mais democrático. E, na verdade, não reconheceu nada de positivo do outro lado, além do fato de que o outro lado podia se aproximar de nós e aparentemente também queria isso. Copiou algumas coisas, copiou leis, certos métodos democráticos que temos na Alemanha, e por aí vai. Mas essa postura, uma postura arrogante, eu diria, esse é o erro fundamental, infelizmente muito presente na Alemanha Ocidental. No leste da Alemanha, as pessoas não agem assim, porque lá elas viam os soldados russos o tempo todo. Elas viam que eram pessoas comuns, soldados simples, talvez mal vestidos, vindos de algum vilarejo, na verdade rapazes pobres. Elas viam o ser humano por trás do uniforme. Também viam os monumentos que foram erguidos ali, em homenagem ao exército soviético, o exército libertador. Então, a socialização e a politização lá foram diferentes. E esse sentimento de superioridade, que infelizmente existe na cabeça de muitos alemães, alimentado pela mídia, por uma liderança política equivocada, e é preciso dizer, também por outras potências ocidentais, como a Inglaterra e os Estados Unidos. Essa ideia de se ver como algo especial, com uma espécie de missão, esse é, na verdade, o grande erro. O chanceler federal Friedrich Merz disse há algum tempo que a Rússia não tem chance de vencer a guerra na Ucrânia. A Alemanha, especialmente a elite alemã, vai acabar sendo vítima da própria arrogância? Sim, com certeza ela se perdeu completamente. Quer dizer, ela está seguindo um caminho que pode levar a Alemanha à morte. Uma bomba nuclear atingindo a Alemanha. Isso não dá para descartar. Eu não estou dizendo que a Rússia vai vencer a guerra na Ucrânia. Não é isso. Mas pode continuar assim por muitos anos ainda. O que está claro é que essa guerra só traz sofrimento e mortes, tanto para os alemães quanto para os russos. E quem não faz de tudo para parar essa guerra, para buscar o diálogo e tentar algum tipo de acordo, essas pessoas, na prática, estão querendo a morte da Alemanha. E eu quero dizer, que tipo de gente é essa? Que tipo de gente? Nenhum deles viveu na Rússia, ou quase nenhum. Ninguém conhece a língua russa. Todos estudaram em Washington, em Londres ou em alguma outra metrópole ocidental. Mas toda a região oriental, ali segundo eles, vivem os sub-humanos, por assim dizer. Isso para eles não é cultura. Eles acham que esse povo não é desenvolvido. Então existe uma fobia dentro da elite alemã. Isso deveria ser uma forma de racismo, entendi certo?
Sim, exatamente. Quer dizer, eu percebi isso nos círculos intelectuais na Alemanha. Eles sempre diziam, até na minha própria família, digamos assim, existem russos bons também, o arquiteto tal, o artista tal. Eram pessoas do meio liberal que estavam prestes a se mudar para a Alemanha, mas o russo comum sempre havia uma certa distância. E também ninguém sabia direito. Esse cara atirou no meu pai, no meu avô. Esse assunto nunca foi realmente discutido. O camponês ou o operário russo comum nem aparece na televisão alemã. Existem tantos filmes maravilhosos da época soviética. E não estou falando de filmes de propaganda, não. São produções de altíssima qualidade, artísticas, que mostram o cotidiano soviético, o amor, temas engraçados, mas nada disso chegou à televisão alemã. O que passa é só Hollywood, e com isso parece que o mundo já está explicado. E sinceramente isso é um tipo de racismo, uma arrogância. E aí, quando aparecem pessoas que acham a Rússia interessante e escrevem animadas na internet. Quero muito viajar para a Rússia. Quero conhecer a Praça Vermelha. Quero assistir a um concerto em São Petersburgo. Essas pessoas já são vistas de forma estranha. As pessoas acabam sendo vistas, digamos assim, como meio esquisitas, quase tratadas com desdém, até motivo de riso, né? Mas na verdade não há motivo nenhum para isso. As relações entre a Alemanha e a Rússia foram boas por centenas de anos. Os alemães casaram suas princesas e duquesas com russos. Houve generais alemães que serviram na Rússia, cientistas alemães em grande número, e há muitas palavras alemãs no vocabulário russo. Por exemplo, a marshrutka. Marshrutka. Então, se você for a qualquer universidade na Rússia, entrar num museu lá, vai ver que sempre tem um alemão que ensinou ali. E eu penso o seguinte, a gente chegou mesmo a uma espécie de barbárie, em que todas essas boas iniciativas, ninguém mais se lembra delas. Ninguém se importa. O Instituto Goethe não existe mais. Não tem mais ninguém organizando intercâmbio cultural. Não tem mais intercâmbio de jovens. Não tem mais nada. Tudo é feito para que as pessoas não se encontrem mais. E isso leva à catástrofe. É algo claramente planejado. Eles querem que a gente nem conheça os russos. Assim fica fácil matar. É assim que eu vejo. Se a gente pensar no que pode acontecer ali, na beira de um inferno nuclear, você diria que a atual elite política da Alemanha é apenas cega para essa possibilidade de apocalipse? Ou que ela é, na verdade, meio necrófila, viciada na morte? Bom, eu quero dizer, essas pessoas, com certeza, têm uma falta enorme do sentimento mais importante que o ser humano precisa, o amor. Porque alguém que realmente ama, a família, os amigos, até desconhecidos na rua que estão em dificuldade, essa pessoa ajuda, se importa, ama. Esse sentimento humano normal, eles não têm isso. Quero dizer, essa cultura ocidental, os russos até zombaram daquele show das Olimpíadas em Paris, parecia para eles que já ia mais ou menos nessa direção. Das kam ihnen irgendwie sehr, also schon in diese Richtung vor, also Untergangskultur irgendwie, eine Kultur sich... É meio que uma cultura do declínio, sabe? Uma cultura que já não se orienta mais pelas pessoas, mas por uma espécie de fascínio extremo pela morte ou sei lá o quê. Quer dizer, nada. Eu quero dizer, no caso do artista russo, o ser humano está sempre presente, sempre visível na pintura russa. Olha, eu não sou contra a arte abstrata de jeito nenhum. Inclusive na minha casa, eu tenho até um quadro assim, uma reprodução de um artista. Mas essa redução da arte, só a abstração, e esse lado muito técnico, eu vejo isso também como um Primber. Ja, dieses Technisierte, das ist doch, sehe ich auch als Gefahr. Also, und, A luta, digamos assim, numa sociedade onde tudo começa a balançar, onde os empregos ficam mais escassos, onde os jovens não sabem como vai ser o futuro. Essa luta, até mesmo pela própria sobrevivência, é algo que faz mal para o desenvolvimento normal de uma pessoa. Quando o Estado vai se retirando cada vez mais da responsabilidade de garantir o básico, moradia, saúde e tudo mais, e as pessoas acabam sendo deixadas por conta própria,
elas começam, por assim dizer, a se devorar umas às outras, como animais na selva. E é isso que acontece. Quando o Estado, que deveria garantir as condições básicas e o equilíbrio, desaparece, vem o caos. E aí, de repente, você tem gente sem trabalho, e alguns acabam pensando, então eu vou para a guerra. Weil sie keinen Job haben, ja, dann gehe ich eben in den Krieg, ne? Und also die Großen kenne ich ja gar nicht, da schieße ich einfach drauf. Das sind doch die Os Bösen. grandes eu nem conheço. Eu simplesmente atiro neles. São os maus, né? Quero dizer, são coisas que eu... Bom, eu não quero dar aqui um julgamento final, porque o que eu estou dizendo agora é bem espontâneo. Mas são esses os pensamentos que eu tenho sobre isso. O que me deixa muito surpreso, por exemplo, é que o modo como na Ucrânia, os soldados são empurrados à força para dentro dos ônibus nas ruas, não cause nenhuma reação na Alemanha. Que a mídia alemã nem fale sobre isso. And Stefan Matthies. Bom, há algumas exceções, genau, Die Welt, and das Idiot. Emming. Ausnahmen, also die Welt bringt manchmal da was drüber, aber das droht doch den deutschen Jugendlichen auch. Also die Isso também ameaça os jovens alemães. Esses comandos territoriais, pagos na Ucrânia, provavelmente recebem uma boa quantia de dinheiro por cada homem que pegam na rua. Eles batem, espancam, até deixar a pessoa quase morta, jogam num ônibus e mandam direto para a frente de batalha. E a internet está cheia de vídeos mostrando isso. Mas onde está a reação na Alemanha? É esse o caminho para a Europa, para nossa civilização? Ou é justamente o contrário, que, com a ajuda dos Estados Unidos e da Ucrânia, foi organizado um golpe de poder, uma guerra civil lá no Maidan? Putsch, also auf dem Maidan organisiert wurde. 2014. Und jetzt haben wir praktisch ein schwarzes Loch. E agora a gente tem, na prática, um buraco negro ali, de onde pode vir todo tipo de ameaça. Estão contrabandeando armas para a Europa. E também crianças. Quer dizer, os russos dizem isso, eu não posso provar, mas a Ucrânia virou meio que um laboratório. Isso começou até antes do Maidan, quando a barriga de aluguel passou a ser algo comum por lá. Ou seja, uma produção de bebês para pessoas de países ricos. E agora circula esse boato, dizem os russos. Eu mesmo vi em alguns filmes de que existe uma organização chamada White Angels, que estaria fazendo evacuações forçadas de famílias das regiões do leste da Ucrânia, onde vive mais gente de língua russa. Wo also mehr die russischsprachige Bevölkerung lebt. Oder ja. Und da kommen die also mit Maschinenpistolen. Então eles chegam com uma metralhadora, param na frente da casa e dizem, vocês têm que vir com a gente agora. Ou entram no porão, armados. Quero dizer, qual civil diria, não, eu não vou. Em Donetsk, eu encontrei uma família que fugiu de Pokrovsk. Eles ficaram escondidos por muito tempo, acho que quase 2 anos, em porões lá em Pokrovsk, porque suspeitavam que esses chamados anjos brancos estavam chegando. Isso é uma unidade paramilitar ucraniana que supostamente evacua crianças, levando-as para o oeste. E essa família conseguiu escapar. O Denis, o pai, a mãe e ele chegaram a Donetsk de organizações humanitárias russas. Gekommen mit Hilfe auch von russischen Hilfsorganisationen. Ich habe diesen Denis, haben wir den getroffen in einer Wohnung am Rand. A gente conheceu esse Denis num apartamento na periferia de Donetsk, bem na época do Ano Novo. E aí, a gente fez uma pequena entrega de presentes. Uma organização de ajuda do lado de Donetsk deu para esse menino roupas esportivas, tênis e outras coisas que ele não tinha. Aí me perguntaram, você não quer ser o Papai Noel nesse evento? E eu topei. Do meu lado estava uma jornalista da Bielorrússia. Ela era a Snegurotka, a menina da neve. E no fim de janeiro, a gente levou esses presentes para ele. Foi uma sensação muito boa. Ver o rosto do menino, ver a alegria dele, foi realmente um momento muito bonito. Tudo isso são experiências que você viveu em uma zona de guerra. Dá para saber disso até pela internet. Dá para perceber quando a gente lê seus livros, seus textos, ou mesmo os meus. Mas isso não é feito. Será que a população alemã está adormecendo rumo à própria ruína? Pois é. Eu também me pergunto, o que é que impede as pessoas, o que é que realmente faz com que elas não acordem? Parece que é uma atitude que foi aprendida ao longo de muitos anos, talvez até de várias décadas. A ideia de que a autoridade é quem decide o caminho e que os jornais sempre dizem a verdade.
Antes, quando não havia ameaça de guerra, isso não era tão perigoso. Mas agora, essa obediência, essa postura de súdito, se tornou algo que pode custar a vida. E o pior é que justamente a geração a qual eu pertenço, aquela da ecologia, do movimento das mulheres, do antifascismo, a geração de 68, praticamente se calou. Muitos, inclusive, estão hoje nos verdes e acabaram se tornando justamente aqueles que mais exigem o envio de armas para a Ucrânia. sozusagen sogar Waffen für die Ukraine fordern und also das ist Olha, para ser sincero, eu fico até sem palavras. É impressionante como o antirrussismo é profundo na Alemanha, como isso está enraizado. Claro, entre os movimentos de 68, só uma parte pequena era realmente simpática à Rússia. A maioria era, na verdade, anti-autoritária e queria romper com aquele modo de vida reacionário e conservador que dominava o país até o fim dos anos 60. Queriam paz, mas aquele espírito rebelde que a gente vê na Itália, na França, na Espanha, isso na Alemanha, parece que não tem terreno fértil para isso. E é curioso, porque o país tem escritores maravilhosos, como Goethe, Heinrich Heine e Rilke. Heinrich Heine, und Rilke, also Leute, die scharfsinnig waren, die mit Humor Pessoas que eram perspicazes, que usavam o humor para enfrentar o poder. Mas, de certo modo, isso parece fraco. E eu acho que, claro, a gente não sabe ao certo, mas eu tenho certeza de que os que mandam, principalmente os militares, a OTAN e também essas grandes corporações, que eles provavelmente controlam tudo nos bastidores do jeito que querem. E olha, a gente está numa situação de crise. O capitalismo está em crise. E nessa crise, parece que esses militares e grandes industriais querem resolver tudo com uma guerra contra a Rússia. É assim que me parece. Mas por que na Alemanha os cordeiros que estão sendo levados para o abate da guerra ficam em silêncio? Eu acho que as pessoas meio que se enganam a si mesmas. Elas se convencem de que não vai ser tão grave assim, ou de que não podem fazer nada, ou que todo mundo faz igual. É um tipo de instinto de manada. Começa, por exemplo, assim. Eu chego na Alemanha, estou na casa de um amigo, e a primeira coisa, logo na porta, é uma piada sobre o Putin. E se você não ri junto, vem aquela reação. Ah, ele não riu, então não é dos nossos, por assim dizer. Quero dizer, esse tipo de coisa. Na Alemanha é assim. A Alemanha é bem rígida, eu acho. Meu amigo, o repórter de guerra Koja Sperry, de Munique, diz, e ele também escreve isso num livro, que os alemães são o povo mais lavado cerebralmente do mundo. Isso é verdade? Sim, tem algo de verdade nisso. Acho que isso também tem a ver com o quanto a vida cotidiana está entrelaçada com a tecnologia. E isso já acontecia na época dos nazistas. Quer dizer, houve fascismo em outros países também, mas em nenhum lugar ele foi organizado e executado de forma tão meticulosa. Havia campos de concentração, onde os judeus tinham o cabelo raspado e os dentes de ouro arrancados. Os prisioneiros de guerra russos, antes de serem levados para os campos onde tinham que viver sem abrigo, eram todos desinfetados. E para cada um deles era feito um cartão, registrando exatamente quando foi preso, de onde vinha e qual era o nome. Esses cartões, hoje em dia, dá para encontrar todos na internet. Diese Karten kann man heute im Internet alle finden. Ich meine, die Deutschen sind doch die, Olha, os alemães são, digamos assim, verdadeiros fanáticos por ordem, do tipo que está nos livros. Quer dizer, isso tem o seu lado. Um sistema capitalista altamente desenvolvido é ótimo, desde que não esteja em crise, né? Aí o mundo inteiro olha para a Alemanha. Tudo perfeitamente organizado, tecnologias incríveis, formação de engenheiros de primeira. Todo mundo quer copiar a Alemanha, dos chineses a sei lá quem mais. Mas basta esse enorme complexo industrial entrar em crise, esse perfeccionismo, que é uma essência básica da sociedade industrial, se transforma em isso desumano. Espero que se note essa, mas pode virar mal simplesmente tubulasse esse stress. Nicht mehr drin vorkommen. Du sagst, der Kapitalismus ist in der Krise. Você diz que o capitalismo está em crise.
E de fato dá para mostrar estatisticamente em quase todas as nações industriais do Ocidente que a taxa de lucro, ou seja, a relação entre o capital investido e o lucro obtido, está caindo. E aí o lado do capital começa a ficar nervoso. Seria esse um dos motivos da guerra na Ucrânia, da expansão da OTAN até a fronteira russa? Ja, also das, ist meiner Ansicht nach Sim, eu acho que isso está completamente certo. das kann man De outro jeito, não dá para explicar essa disposição para morrer, essa obsessão pela guerra, por esse plano de operações de segurança chamado Plano Alemanha, com o exército nas ruas, dentro do próprio país. É tudo secreto. O tal Plano Alemanha nem é totalmente público, é mantido em sigilo. Isso é coisa de George Orwell. O pior que a gente só lia naqueles livros futuristas agora está virando realidade. Quero dizer, quem é que tem o poder na Alemanha? Não são as pessoas comuns, que vão trabalhar, que fabricam carros, cuidam das crianças ou dão aula. São aqueles que olham para os próprios contratos de consultoria, que pensam em como subir na carreira nesse mundo dos bancos e das grandes corporações. Konzernwelt, das sind, glaube ich, ganz andere Wertvorstellungen. Also das ist nicht Acho que isso mostra valores completamente diferentes. Não é aquele senso de convivência em sociedade, de se importar com o bem comum, de ficar feliz quando outra pessoa, mesmo alguém que você nem conhece, está bem. Em vez disso, o foco passa a ser só na própria empresa, nos próprios investimentos, nas ações que a pessoa comprou e em como tudo isso está rendendo. Eu já vinha percebendo isso nos últimos 20 anos, enquanto tentaram nos convencer de que todos poderíamos virar capitalistas, que todos poderíamos investir dinheiro, isso acabou virando quase um tipo de esporte. sozusagen zum Sport und so. Also völlig albern. Also Totalmente absurdo. Agora a gente está diante de uma situação em que tudo pode desmoronar, e todos esses modelos financeiros, que supostamente fariam todo mundo virar milionário, simplesmente não funcionam. Porque ninguém tem tanta propriedade de terra quanto, por exemplo, os herdeiros na Alemanha Ocidental. No leste, essas pessoas nem existem. Também não há dinastias industriais no leste da Alemanha, isso só existe no oeste. Então, olha, tanta injustiça dentro desse país. Era nisso que a gente devia estar prestando atenção. Corrigir esses desequilíbrios dentro da própria Alemanha seria uma tarefa realmente importante. Mas essas tarefas, esses barões da indústria e os militares, eles não têm isso como objetivo. Não pensam nisso. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato de que eles ainda andam por aí com a mentalidade dos pais deles, que vieram da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os americanos disseram: tudo bem, vocês foram nazistas, mas não vamos ficar perseguindo vocês por muito tempo. Reconstruam a economia. Só que tinha uma condição: precisavam ser anticomunistas. Não podiam se aliar aos russos. Então, a Alemanha tinha que ser dividida. Porque se fosse um país unificado, teria que acabar vindo para a russa. Das könnte ja nur eine russische Kolonie werden. Also damals sind ja die Deutschen unsere Foi com isso que os alemães cresceram, nossos pais, nossas avós e nossos avós. E as pessoas que hoje estão em posições de responsabilidade, na Alemanha, na política, na economia, é assim. Eu vi isso no meu próprio pai. Ele era empresário e até o fim da vida era um entusiasta do meio militar. Ele nunca se arrependeu de ter estado na União Soviética, de ter participado da guerra lá. Ele dizia que os russos é que queriam nos atacar. Essa era a versão oficial, que também aparecia em discussões, até na Frankfurter Allgemeine. Os russos queriam, na verdade, atacar a gente. Com isso, toda a discussão sobre os crimes daquela época já nem precisava mais acontecer. Existe, psicologicamente falando, na Alemanha, uma espécie de inversão de culpa que transforma as vítimas da Segunda Guerra Mundial nos verdadeiros culpados, como você acabou de descrever no caso do seu pai. Então, é um pensamento que vem muito naturalmente. Quer dizer, para mim é difícil humanamente realmente acreditar nisso. Porque, por exemplo, eu fui criado numa família cristã, mas saí da igreja quando tinha 18 anos. Eu percebi que meus pais não queriam responder a muitas perguntas.
tipo o que aconteceu na Frente Oriental, o que aconteceu com os judeus e por aí vai, e também tinha uma postura bem antijudaica. Tudo isso me parecia muito estranho. Quer dizer, como alguém pode se dizer cristão e, ao mesmo tempo, ficar em silêncio sobre a guerra do Vietnã, ou se recusar a falar sobre a própria história alemã, sobre os crimes cometidos? Então, eu realmente não sei. Ich weiß auch nicht, also Wenn der Kapitalismus, wie du sagst, expansiv ist. Se o capitalismo, como você diz, é expansivo, sempre buscando novos lucros para pagar as dívidas antigas, se a geração política atual no Ocidente é russófoba e racista, e ao mesmo tempo a população está adormecida, como é que a gente sai dessa situação? Kommen wir aus dieser Situation wieder heraus? ja, meiner Ansicht nach müssen wir Olha, eu acho que no fim das contas, a gente precisa fazer de tudo para não acabar virando igual à grande massa, digamos assim. Ou seja, temos que simplesmente fazer o nosso trabalho como jornalistas, do jeito que a gente sabe fazer. Precisamos manter contato com pessoas do mundo todo, não importa se vivem na Rússia, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Temos que criar espaços para conversar sobre a paz, sobre como preservar a paz. E não podemos cair em nenhum tipo de sectarismo, nem em brigas desnecessárias e desgastantes entre diferentes organizações. Isso não leva a nada. E é claro que os que estão no poder acabam empurrando a gente para esse tipo de conflito, até dentro do próprio movimento pela paz, entre as forças de esquerda e progressistas, fazendo com que a gente acabe se destruindo por dentro. fertig machen. Da reiben die sich dann die Hände. Wir müssen praktisch klug sein und müssen. Aí eles esfregam as mãos de satisfação. A gente precisa agir com inteligência prática e colocar o que é importante em primeiro plano. E o importante agora é esclarecer. Esclarecer com artigos, com filmes, com debates sobre esse perigo de guerra e sobre essa vontade de guerra que existe na nossa elite. Eu espero que outros povos também possam nos apoiar. Talvez em Cuba, sei lá, ou na China. Existem países que talvez simpatizem conosco. E quem sabe surjam novas possibilidades para a gente se conectar em nível internacional e se apoiar mutuamente. Vernetzen und uns gegenseitig unterstützen. Es gibt ja auch Modelle des Regierungshandels. Existem também outros modelos de atuação do governo, como por exemplo da Espanha, cujo governo negou aos americanos o direito de sobrevoo, porque a Espanha não quer participar nem apoiar o ataque ao Irã. A Alemanha poderia seguir esse exemplo, não é? Por que o nosso governo não faz isso? Warum tun die das nicht? Ja, das ist wirklich unvorstellbar. Also, ich meine, erst reden Isso é realmente inacreditável. Quero dizer, primeiro eles falam da Europa, da família europeia, de que todos são iguais. Mas a verdade é que a Alemanha, por causa do seu poder econômico e da sua posição geopolítica bem no centro da Europa, se acha no direito de fazer o que quiser. E aqui eu falo da liderança alemã, não das pessoas comuns. Eles se acham no direito de agir com arrogância, de desprezar caminhos como o que a Espanha, por exemplo, tenta seguir, de rir disso e nem sequer levar a sério. Olha, isso é uma falta de respeito, uma arrogância, sinceramente, é simplesmente inaceitável. Das ist einfach abstoßend. Also ich meine, warum kann man nicht Quer dizer, por que não dá para conversar com toda a família europeia, com o grupo de Visegrado, a Eslováquia, a Espanha e outros países, com diferentes pontos de vista? Por que eles não podem discutir isso de forma normal, fraterna, digamos assim? É muito estranho. É realmente muito, muito estranho que a gente tenha criado a Europa, uma moeda comum, e depois, na prática, as principais decisões acabem sendo tomadas por um grupo pequeno. Alemanha, França e talvez a Holanda ou a Noruega. Todos os outros praticamente não são ouvidos, não são tratados como parceiros de verdade. O pior foi na crise da Grécia, quando o ministro das Finanças da Alemanha quis dizer para os gregos como eles deviam fazer o orçamento deles. Am Ende No fim das contas, as aposentadorias na Grécia foram cortadas para salvar os bancos alemães. Banken zu retten. Ja. Also, ich meine, Sim, então quero dizer, a Grécia também é um desses países que sofreram com o fascismo alemão. E acho que muitos alemães já esqueceram disso, talvez porque nunca foram realmente informados sobre o que aconteceu.
Não se trata só da União Soviética, mas também da ocupação alemã na Itália, na Grécia, na Romênia, na Bulgária. E o que se sabe sobre isso? Praticamente nada. É como se ainda existisse essa ideia de povo superior. Talvez muitos alemães nem percebam isso, mas Nestreng steht meist. Es geht doch damit los, ich war irgendwann vor 30 Jahren in Süditalien. Faz uns 30 anos que eu estive no sul da Itália. Eu sou realmente fã da Itália. E lá no sul, tive uma conversa com os rapazes italianos, um pouco mais jovens do que eu na época. E foi aí que eu percebi, poxa, eles vêm de uma região pobre da Itália. Eles nem conseguem viajar para o norte do país. E eu posso rodar por toda a Europa, posso até aproveitar a vida no sul da Itália. Isso mostra uma desigualdade enorme, um desequilíbrio dentro da própria Europa. E esse tema nunca foi imensamente debatido de verdade. Segues? Debattiert und also Die deutsche Bundesregierung ist ja auch O governo alemão também tomou a iniciativa de confiscar os bens russos no exterior, que estão basicamente guardados na Euroclear, em Bruxelas, num valor de mais de 200 bilhões de euros, para tirá-los e entregá-los à Ucrânia, que usaria esse dinheiro para comprar armas na Europa. O governo alemão está levando a Europa de volta ao banditismo de estrada? den Rückfall Europas ins Straßenräubertum. ja, so muss man das wohl sagen. Also ich Acho que dá para dizer isso sim. meine, die belgische Quer dizer, pelo que eu sei, o governo belga tentou impedir isso, porque teve o realismo de perceber que se simplesmente confiscarem os ativos, todo o sistema financeiro pode desandar. E isso tem consequências. Na prática, as empresas alemãs que ainda têm negócios na Rússia, ou nos casos em que a Rússia ainda precisa fazer algum pagamento para a Alemanha, isso também deixou de acontecer. Porque eles dizem, os europeus, os alemães, já roubaram tudo da gente. Por que a gente ainda teria que pagar alguma indenização ou algo assim? Deutschen haben uns ja alles geklaut, was sollen wir denn noch an Entschädigung zahlen oder so? Oder ich meine, das ist ein Räubertum. Olha, Und, eu acho que isso é um tipo de pilhagem. irgendwie sehr E é merkwürdig. bem estranho que os alemães, que sempre se preocupam tanto com ordem, que se veem como pessoas bem educadas e que trabalham num nível científico altíssimo, recorram a esse tipo de método. Com isso, eles acabam destruindo toda a própria imagem. A ideia de que a Alemanha é um país altamente desenvolvido, científica, tecnológica e intelectualmente. Isso tudo desmorona. E claro, a Alemanha não vai sair ilesa dessa situação. Deutschland natürlich nicht unbeschadet überstehen. Also Bleibt die Bevölkerung in Deutschland vielleicht deswegen so ruhig? Será que a população na Alemanha fica tão calma porque tem a sensação de que nos saques do Ocidente ainda sobra para ela um pequeno benefício? Noch mit einem kleinen Obolus davonkommen? ja, ist naheliegend, dieser Gedanke. Sim, esse pensamento faz sentido. Quer dizer, já está começando. Empresas de defesa ucranianas e alemãs estão, na prática, fazendo planos juntos para a produção. Deutsche Rüstungsfirmen gemeinsam Pläne machen für Produktion. Schafft Cria empregos? Und da wird doch sicherlich E aí, com certeza, muitos especialistas em drones, jovens de alta tecnologia, gente que entende bem dessa área, provavelmente vão receber incentivos e de repente estão lá na linha de frente na Ucrânia atuando por lá. E sind da tätig, ne? Also und Wenn die Ukraine aus Quando a Ucrânia estiver completamente exaurida e ela já sofreu perdas enormes, será que então vão dizer de novo, como na época da revolta dos Boxers na China, no ano de 1900, os alemães para a linha de frente? 1900, die Deutschen an die Front? ja, also darauf deutet doch alles hin, denke ich mal. Also das sim, ist ja, tudo indica que sim, eu diria. ich meine, Quer dizer, eu acho que é bem claro. ich warte eigentlich auf den Eu, na verdade, só estou esperando o momento em que os generais ucranianos digam a gente não aguenta mais, mas provavelmente eles nunca vão dizer isso. E em vez disso, o que vai acontecer é que em algum momento os alemães ou outros países europeus vão acabar mandando seus soldados. Isso é bem evidente. Porque veja, os políticos europeus, principalmente a Alemanha, desde 2022, praticamente não deixaram passar um mês sem marcar presença na Ucrânia. ausgelassen, dass sie nicht Präsenz gezeigt haben in der Ukraine. Und immer wieder haben sie also
E toda hora a gente ouve falar disso. O Habeck e tantos outros que já foram para a Ucrânia. Pois é, agora estão dizendo que vão criar polos industriais por lá e tudo mais, numa situação em que a guerra já estava acontecendo. Mas onde é que dá para montar uma indústria nessas condições? Isso é totalmente irreal. Quero dizer, a Rússia está bombardeando de forma direcionada várias fábricas, especialmente as que produzem ou armazenam armas. Então, uma produção normal já nem é mais possível. Embora, para ser sincero, eu acabei de voltar do Quirguistão e lá comprei no mercado uns biscoitos Roshen, sabe, daquela marca do oligarca Poroshenko? Sim, biscoitos Roshen. Der Schokolade. Chama Vigest Shethar Broward. Então, minha esposa comentou que uma russa disse que na Ucrânia as coisas não devem estar tão ruins assim, se eles conseguem produzir e exportar biscoitos. Claro, eu sei que essas imagens simples nunca mostram a realidade. Por isso, por exemplo, eu sempre fui meio cético de forma instintiva quando algumas pessoas na discussão diziam que a Ucrânia já perdeu a guerra. Quer dizer, tem um fundo de verdade nisso. Mas enquanto o exército russo continuar avançando, mesmo que seja só uns 10 quilômetros por dia, não dá para dizer que o fim está à vista. Vielleicht geht es gerade darum, Talvez a ideia seja justamente provocar uma guerra sem fim, para manter a Federação Russa sob pressão pelo lado ocidental, pela Europa, de modo que os americanos possam se voltar para outros adversários em outros conflitos. Konfliktgegnern zuwenden können. Com certeza. Olha, esse tipo de guerra. Quem acompanha um pouco o conflito na Ucrânia percebe que praticamente nada mais funciona direito. Os próprios meios de comunicação e observadores ucranianos dizem que falta pessoal, que a disciplina está cada vez mais fraca. Aliás, em Donetsk, eu encontrei 3 soldados ucranianos que agora lutam do lado russo. Isso também acontece. E qualquer militar com o mínimo de bom senso tem que admitir que é uma guerra estranha, sem uma lógica clara. E, acima de tudo, o mais importante, a preservação das próprias forças, dos soldados e do equipamento, está sendo levado a um extremo absurdo. Os números que os russos apresentam sobre o quanto de tecnologia ocidental eles já destruíram são realmente impressionantes. A maior parte dos tanques ocidentais já foi destruída. E mesmo assim, continuam enviando mais equipamentos e pagando mais dinheiro. Mas o mais importante são os soldados. É só ver aqueles vídeos que mostram o que acontece quando homens são capturados nas ruas. As mulheres, de todas as idades, desde jovens de 20 anos até avós, se agarram aos soldados ucranianos e tentam impedir que levem seus maridos e avós. Olha, eu acho que a Ucrânia está, na verdade, numa fase parecida com a da Alemanha em abril de 1945, quando mandaram homens de 70 anos e garotos de 16 para a frente de batalha. É exatamente essa a situação da Ucrânia agora. E o que pode acontecer a partir daqui é basicamente uma intervenção estrangeira, com forças ocidentais, alemãs e de outros países, ou então levantes dentro da própria Ucrânia, em que militares, esse governo. Ist dieser Krieg in der Ukraine Será que essa guerra na Ucrânia é, na verdade, uma grande máquina de lavagem de dinheiro, feita para tirar o dinheiro do bolso do cidadão e, por assim dizer, empurrá-lo, através de um mar de sangue, para os bolsos dos multimilionários, dos bilionários e da indústria financeira? der Finanzindustrie zu spülen? Sim, dá para dizer isso. Mas o que eu quero dizer é que de fato é assim, só que claro, por trás disso não está só o lucro direto da empresa de armamentos Rheinmetall. Por trás disso existe todo um conceito de conquista territorial. Eu acho que as elites da União Europeia, principalmente a Alemanha, querem a Ucrânia, como território, como mercado, como país. Esse é o primeiro objetivo. O segundo é manter uma pressão constante sobre a Rússia.
provocar o tempo todo. Já que não conseguiram nada com Navalny e outros opositores que receberam tanto apoio, já que não conseguiram fazer a Chechênia se separar, e já que o sonho de ver a Rússia se fragmentar em várias repúblicas ainda não se realizou, agora tentam fazer isso com um bombardeio permanente na fronteira russa. Erreichen konnte, dann versucht man es eben mit einem Dauerfeuer an der russischen Grenze. Und ich meine, natürlich können die westlichen E eu quero dizer, claro que as elites ocidentais, elas também têm conselheiros e sabem muito bem que na Rússia, por exemplo, existem oligarcas que provavelmente não estão muito animados com uma guerra longa, porque eles cresceram numa época em que dava para ganhar muito dinheiro com exportação de petróleo e gás. Então, para eles isso é difícil. Eles precisam se reinventar completamente e alguns até deixaram o país. E eu quero dizer, é justamente em conflitos assim que a elite ocidental aposta. Eles observam com muita atenção onde estão as rachaduras na liderança russa, os possíveis pontos de ruptura, e como é que dá para ampliar essas divisões. Wie kann man da einen Spaltpilz fördern? Und ich meine, Putin hat jetzt gerade gesagt, also, wird. Eu quero dizer, o Putin acabou de dizer agora que ele alerta para que a eleição da Duma, em setembro, não seja usada para dividir a sociedade russa. Eu acho que é um alerta incomum. Em condições normais, eu até diria que não é totalmente adequado, porque isso gera uma certa insegurança. Mas nas condições de guerra, dá para entender. Porque, claro, qualquer estadista que em tempos de guerra não esteja atento a essa divisão que o Ocidente tenta provocar repetidamente, se ele não ficar de olho nisso, acaba se tornando culpado diante do próprio povo. Du lebst seit vielen Jahren in Moskau und manchmal. Você vive há muitos anos em Moscou e às vezes quem observa de fora, lá na periferia dos acontecimentos, enxerga as coisas com mais clareza e percebe os detalhes à distância de forma mais precisa. O que você, como observador de longe, aconselharia às pessoas na Alemanha? Dass sie einfach Que elas sejam sinceras consigo mesmas, que deixem vir à tona seus sentimentos humanos, que, como pessoas, permitam que o desejo de paz fale mais alto, e que não deixem transformar esse desejo em vontade de guerra. Kriegssehnsucht umpolen lassen. Sagt der Kriegsreporter Ulrich. Diz o repórter de guerra Ulrich Hayden, que vive há muitos anos em Moscou. As pessoas não devem se deixar empurrar para novas guerras, porque todas as guerras são guerras dos bancos, do capitalismo. O capital busca expansão e novos lucros, mesmo que isso custe vidas. Muito obrigado por isso. Aqui no programa Contra a Corrente, mostramos posições e perspectivas que a mídia de propaganda esconde. Fique com a gente. Propagandamedien verschweigen. Bleiben Sie dabei.